Olá, boa noite. Este é o Jornal do Empreendedor, terceira edição. Nos próximos 30 minutos, informação de qualidade para o empreendedor brasileiro. Eu sou a Raíssa Lomonte e você é sempre bem-vindo. Dia dos Namorados é comemorado hoje. A expectativa para o comércio varejista de bares e restaurantes é alta. Cai pela quarta vez consecutiva a estimativa de inflação para este ano. A previsão é do Boletim Focus do Banco Central, divulgado hoje. E o Fundo Amazônia vai ter um aporte de 20 milhões de euros. O anúncio foi feito pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Essas e outras notícias você acompanha aqui no Jornal do Empreendedor, terceira edição. Hoje é uma data romântica, 12 de junho, Dia dos Namorados, e é grande a expectativa para os empreendedores de todos os setores que esperam faturar mais esse ano. O Dia dos Namorados é a terceira melhor data em vendas para o varejo, só perde para o Natal e Dia das Mães. Os shoppings não economizaram para atrair os apaixonados. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo estima que os namorados devem gastar, em média, R$ 226 na compra do presente, um aumento de 6,6% em relação a 2022, quando o ticket médio foi de R$ 212. Já o setor de alimentação e bebidas espera um faturamento de R$ 2,5 bilhões em todo o país, um aumento de 20% em relação ao ano passado, pelos cálculos da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. E a estimativa de inflação para esse ano caiu pela quarta vez consecutiva. Dados do Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira pelo Banco Central, mostram a estimativa de 5,42% para o IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, ao mês. Os analistas esperavam que o aumento da inflação nesse ano seria de 6,03%. A sinalização de uma possível queda na taxa de juros influenciaram no otimismo do mercado financeiro. E o Fundo Amazônia vai ter um aporte de 20 milhões de euros. O anúncio foi feito hoje pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Ela participou de uma reunião com o presidente Lula no Palácio do Planalto. Esses 100 milhões de reais farão parte do Fundo Amazônia, utilizado pelo Brasil para financiar ações de combate ao desmatamento e projetos voltados à sustentabilidade. O presidente Lula salientou a preocupação do Brasil com a pauta ambiental e lembrou que em agosto do ano que vem, uma cúpula dos países amazônicos vai se reunir em Belém, no Pará, para a COP25, encontro da ONU sobre o clima. Ela disse ainda à visitante que a União Europeia também pode investir 2 bilhões de euros na produção de hidrogênio verde no Brasil. A gente segue acompanhando, é claro. E do Palácio do Planalto, a presidente da Comissão Europeia visitou em Brasília o SESI-Lab. O evento foi hoje, então. E quem tem mais informações ao vivo desse evento é o repórter André Lage. Oi, André, boa noite. Quais são os destaques desse encontro? Oi, Raíssa, boa noite para você e para todos que nos acompanham aqui no Jornal do Empreendedor. Pois é, esse encontro, essa conferência aconteceu aqui no Espaço de Arte e Tecnologia do SESI-Lab, que fica na área central de Brasília. E aí, como você bem disse, teve a presença da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e também o presidente da Confederação Nacional da Indústria, Robson Braga. A representante da União Europeia falou sobre a necessidade de reforçar as relações com o país. No entanto, diz que quer parceiros confiáveis que estejam interessados em 3 pilares, como, por exemplo, o crescimento limpo com o desenvolvimento sustentável. Ursula von der Leyen citou o Pacto Verde Europeu e falou sobre o apoio ao combate ao desmatamento da Amazônia, além de investimento para a produção de hidrogênio verde no Brasil. O outro pilar citado por Ursula von der Leyen foi o crescimento humano digital, com cabos mais potentes
patentes e investimentos fortes na internet 5G, além de inteligência artificial. E o último pilar foi o comércio. No final do discurso, Ursula disse que a conversa com o presidente Lula avançou bastante e disse que esse acordo pode ser fechado até o final do ano. Já o presidente da Confederação Nacional da Indústria, Robson Braga, reforçou o apoio da CNI ao acordo de livre comércio. Segundo ele, a União Europeia e o Brasil têm sido parceiros importantes. O comércio bilateral atingiu um valor recorde de mais de 90 bilhões de euros no ano passado. Então, ele disse que esse acordo sendo fechado vai elevar essa relação entre o Brasil e a União Europeia para outro patamar. Raíssa, é com você. Valeu, André, obrigada. A gente segue de olho aí no desenvolvimento dessa parceria. E a gente vai para o intervalo. No próximo bloco, vamos saber qual tipo de remuneração mais eficaz de vendedores. É a coluna Vendas e Empreendedorismo de Thiago Concerno. Sai daí que eu volto já. E já estamos de volta com o Jornal do Empreendedor, terceira edição. E toda segunda-feira a gente fala de vendas e empreendedorismo. Hoje o nosso especialista, Thiago Concerno, vai falar pra gente qual tipo de remuneração mais eficaz para os vendedores. Oi, Thiago, boa noite. Qual a dica de hoje? Raíssa, tudo bem? Bom, a dica de hoje é um dos pontos que mais dói aí, né? A gente está falando da remuneração, o dinheiro de quem trabalha na área comercial. E tem várias maneiras, né, de você poder fazer isso. A única coisa que a gente tem que se lembrar antes de definir qual é o melhor modelo, Raíssa, é o seguinte: lembrar que a remuneração é a arte de você colocar o incentivo no lugar correto. Então, lembre sempre disso. Quando você vai remunerar alguém, ou o vendedor no caso, né, pense bem: quando eu estou remunerando, o que eu quero que esse vendedor faça? Então, em geral, essa é a primeira parte. Agora, eu tenho algumas dicas aqui práticas dos melhores modelos, né? Posso compartilhar com a galera aqui, Raíssa? Com certeza, já estou esperando aqui, já vou anotar até as dicas para passar depois para o pessoal. Bora lá. Mas isso é muito importante, porque muitas vezes os problemas que as pessoas têm com vendedores, que é muito comum, o departamento comercial é o coração de uma empresa e tem muitos desafios lá. Em geral, ele é muito amador. Muitos desses problemas passam porque o modelo de remuneração não está muito bem feito, tá? E não é pagar bastante ou pagar pouco, é pagar corretamente, tá? Então, quais são os modelos mais comuns aí? Aí eu vou explicar um pouquinho quais são e vou explicar quais são os benefícios dele. Em geral, são 5 modelos que tem. Existe só comissionamento, então a pessoa só tem o variável. Geralmente, representantes comerciais usam isso, né? Ele não tem nenhum fixo, ele ganha só uma porcentagem daquilo que ele vende. Tem o só fixo, que em geral são para empresas muito bem estruturadas, que tem caixa, tem dinheiro, né, para poder bancar isso. São vendedores muito especialistas e tem que estar com os indicadores, os números, processos, tudo rodando certinho, tá? Tem muitos benefícios disso, tá bom? Muitos benefícios, mas isso são para empresas mais evoluídas. A maior parte das empresas no Brasil utilizam um modelo de fixo mais um variável. Então, tem 3 modelos que eu até fiz aqui um relatório para a gente fazer um passo a passo. Primeiro, existe o fixo baixo, né? Aquele que é garantido por mês baixo, mais uma comissão muito agressiva, o fixo moderado, mais ou menos, né? E o variável moderado também, e o fixo alto, bem alto, e o variável menos agressivo, um pouco mais baixo, tá? Quais são os benefícios de cada um? Primeiro, o fixo baixo, com comissão mais agressiva, é para a maior parte das empresas, em geral pequena, aquelas que estão começando, que não tem caixa para pagar um valor fixo, que precisa do dinheiro da venda para pagar o vendedor. Então, conforme é vendido, ele pega uma parte e repassa para o vendedor, tá? Então, em geral, é isso. Qual o ponto ruim? É que se você tem a maior parte do ganho dele é variável, em geral, você não consegue encontrar pessoas muito boas com isso, tá bom? E também, quando o variável é a maior parte do ganho dele, ele tem uma tendência maior, isso é comprovado cientificamente, a omitir informações e até mesmo mentir, tá bom? Em geral, o atendimento não é a mesma coisa porque ele força mais vendas, então tem esse lado negativo. O outro que é o fixo moderado, mais ou menos, e
o variável moderado, geralmente é para empresas que talvez não tenham muitos clientes. Então, sei lá, ela vende um produto ou um serviço que é muito específico. Então, não tem 10 milhões de clientes para você conseguir vender. Então, você paga mais ou menos ali um fixo um pouquinho mais alto, né? Um variável que não é tão agressivo, mas também não tão baixo. E aí o vendedor ele tem uma cadência melhor, né? Ele trabalha de forma um pouco mais tranquila, mas trabalha melhor, com mais atenção no cliente. E aí você tem o fixo alto, né, com uma comissão variável menos agressiva. Esse geralmente é para a empresa que tem mais caixa, porque consegue bancar todo mês um salário mais alto, e geralmente são vendedores técnicos, esses vendedores consultivos, que tem um ciclo mais longo. Então, se você vende um produto que ele é muito mais caro, que demora 1, 2, 3 meses para vender, em geral, esse é o melhor modelo, porque aí a pessoa tem uma garantia, e quando ela tem uma garantia, pelo menos ali do básico para poder viver, ela trabalha de forma mais segura e ela geralmente obedece mais às ordens, os processos. E aí o variável, a cada 3 meses, quando ele faz uma venda, ele ganha uma fatia daquilo, geralmente o valor é maior também, então vem uma comissão boa, ele acaba diluindo nos 3 meses e faz um salário médio. Então, em geral, são esses os modelos, viu, Raíssa? Tá certo. Thiago, tem que saber ponderar aí para ficar bom para todo mundo, né? E também para animar o time aí, incentivar essas vendas. Exatamente, né? Tem que ficar bom para quem paga e para quem recebe. E hoje é um dia bom para isso, hein? Que o pessoal tá animado para vender. Hoje tá fácil vender. Dia dos Namorados vende qualquer coisa. Se tiver um namorado, faz uma oferta. Na semana passada eu falei justamente sobre isso, né, Raíssa? Como que consegue vender mais? Dei várias dicas de criação de combo, trabalhar a lista, ofertar para as pessoas que têm mais interesse, né? Hoje, em datas especiais, geralmente é mais fácil. E tem um ponto aí, até para a gente poder finalizar, que é o acelerador. Então, por exemplo, se a pessoa ela ganha lá o fixo mais variável, só que aí ela vai lá e bate a meta dela. Puta, ela conseguiu vender aquilo lá. Se ela conseguir bater a meta, você pode colocar um bônus. Você pode aumentar, por exemplo, a comissão de 3% para 4%. Aí, se ele for lá e passar muito mais, 150% da meta, você pode colocar mais 1%. E conforme você vai acelerando, pagando mais porcentagem, ele vai querendo buscar mais vendas para fazer. Isso chama-se acelerador de remuneração. Boa, muito obrigada, Thiago Conser, nosso especialista em vendas, trazendo dicas aí para a gente começar bem a semana. Obrigada, Thiago, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E você vai conhecer agora um negócio de 3 gerações que se mantém até hoje graças à filosofia japonesa do humanismo. Além disso, a família Mikami, aqui de Brasília, criou um projeto onde as crianças aprendem desde cedo a empreender. A reportagem é do Márcio Fontinelli. Quando a gente fala em empreendedorismo, falamos em histórias e sonhos. Quando envolve um negócio familiar, então, mais do que manter o negócio saudável, é preciso também manter as tradições. É o caso da Márcia. O bisavô dela, por parte de pai, veio de Okayama em junho de 1910, a bordo do 2º navio de migração japonesa para o Brasil. Então, eles começaram trabalhando num barracão de madeira, assim, era chão, não tinha estrada, não era asfaltado, passava carro, levantava poeira. Então, eles né, com os pais, os irmãos, trabalhavam juntos e depois em 1971, eles vieram para cá, para essa quadra aqui na 414 Sul, uma lojinha pequena. E também os irmãos foram trabalhando e à medida que eles foram, né, crescendo, foram tomando seu rumo, estudando, passando em concurso público, apenas o meu pai que continuou no negócio, né? E hoje já estamos na 3ª geração, né? Então hoje a minha irmã, eu que gerenciamos a empresa. Em 84 foi inaugurada a mercearia e frutaria Mikami e a Márcia percebeu um ponto que faria toda a diferença. Como tem um grande número de clientes da colônia japonesa e outros que apreciam a culinária oriental, ela decidiu vender produtos coreanos, tailandeses e chineses, nacionais e importados. Apesar da inovação, uma coisa ela não mudou: a tradição de um negócio humanizado com gente que ajudou a escrever a história da mercearia. Um exemplo é o Valdemar. Esse cara tímido, mas simpático, que está com eles há 24 anos. Aqui é muito bom, uma maravilha trabalhar aqui. Maravilha mesmo. Eu gosto de trabalhar aqui. Mais do que tradição, Márcia também quer deixar um legado no mundo dos empreendimentos. Para isso, criou os projetos Oficina de Finanças para Crianças e Feirinha de Empreendedorismo Mirim. Eles ensinam conceitos de responsabilidade empresarial. Aqui, junto com os pais, elas vendem bijuterias, artesanato e comidinhas. A gente
abre um espaço para que eles possam trazer os produtos deles, suco de limão, pulseirinha, chocolate, cookies, e eles vão aprendendo a lidar com essas informações de preço de custo, preço de venda, atendimento ao cliente, né? Então eles saem com desse projeto, depois no final do dia, eles saem com muito... eles saem muito felizes, né? E com autoconfiança, assim, que é incrível. Sonhos, lutas, dedicação. A história da família da Márcia é uma prova de que empreender é muito mais que números e planos. E que é preciso resguardar o que há de mais valioso em cada família e incentivar a nova geração. A gente conseguiu fazer com que o negócio ampliasse e prosperasse, né? Então, antes a empresa era familiar, só os funcionários, os colaboradores eram apenas os irmãos. E hoje aqui na Mikami temos aproximadamente 60 colaboradores, né? E é bom a gente poder continuar passando essa filosofia de vida que nós temos, né? Esse sentimento de omotenashi, que é uma cultura muito forte do Japão, que é você tratar as pessoas, os colaboradores, os clientes, os fornecedores com esse sentimento de amor, de respeito. Ótimos ensinamentos. E a atuação dos microempreendedores individuais é responsável pela movimentação de bilhões de reais por ano no país. A avaliação inédita de impacto dos MEIs na economia, realizada pelo Sebrae em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, revela que o efeito da formalização gira entre 19 bilhões e 69 bilhões de reais. Esse incremento é estimulado aí pelo aumento de renda que os donos de pequenos negócios obtêm ao se formalizarem. Ao conseguirem um CNPJ, eles aumentam a renda entre 7% e 25%. E uma forma de inovar na gastronomia e atrair mais clientes é sair do óbvio na base da criatividade e do sabor diferenciado. Em Brasília, um boteco que surgiu por necessidade rapidamente caiu no gosto dos moradores da capital da República. Vamos saber o que eles estão fazendo aí de diferente. Criatividade é a palavra de ordem no bar do Anderson. Quando abriu, em 2021, ele sabia que para se destacar, teria que investir para atrair e manter sua clientela. E as ideias foram muito além das bebidas. O cardápio é diferenciado. Quer um exemplo? Esse é o picolé de mineiro. Então, o picolé de mineiro ele é um corte, né, transversal da costelinha de porco, junto com a barriga. E aí a gente tempera com sal, pimenta, páprica e depois a gente frita ele em imersão. Serve com uma farofa de jiló e picles de maxixe. Para acompanhar, um drink feito de caju, preparado pelo Igor. A forma do pessoal pedir acabou dando nome para ele. O pessoal pedia um caju amigo, e aí acabou formando o nosso caju amigo, que é o clássico da nossa coquetelaria, né? Ele vai com pota de caju, né? Rapadura, cachaça, a gente faz com cachaça de carvalho aqui, na nossa versão. Um pouquinho de limão, a gente serve ele assim, com o doce de caju na colher, junto na tábua e o drink, para experimentar tanto a compota quanto o drink. O prato é o carro-chefe do bar do Anderson, que surgiu durante a pandemia do coronavírus. Aliás, a história desse bar nasceu a partir de uma dívida e também de uma necessidade. O meu sogro estava internado, né, com um problema de gastrite, e ele precisava receber as dívidas do caderno de fiado. E aí, para ajudar, eu decidi abrir o bar para poder receber esses fiados. E no meio disso tudo, eu tive um estalo, porque eu estava noivo, precisava casar e não tinha dinheiro. E aí, eu conversando com a minha noiva, né, que é a filha dele, a gente decidiu vender algumas comidas aqui no bar para alguns amigos, alguns familiares. E já com 2 meses que a gente começou a fazer isso, a gente perdeu o controle, que aí começou várias pessoas vindo de Brasília inteira para conhecer a comida que a gente servia aqui. Ainda que seja um boteco feito para que amigos e familiares se reúnam para um bate-papo descontraído, o Anderson traz no sonho de empreender o desejo de mudar o padrão de consumo de quem frequenta esse tipo de ambiente. Só para se ter uma ideia, ele decidiu não vender comidas comuns nesses locais, como batata frita e carne de sol. O caminho para Anderson é alinhar um novo paladar com a cultura de um ambiente tradicional. O que a gente quer passar é o que é incomum dos bares de Brasília. Tanto que uma das perguntas que a gente mais responde aqui é: tem batata frita? E a gente fala que não tem. Né? Então, a ideia é a gente trazer os petiscos de estufa, né? Que hoje tá no hype em São Paulo e no Rio de Janeiro. A gente decidiu trazer isso para Brasília.
sempre com uma cara muito brasileira, com os ingredientes daqui do Brasil, sem cerimônias, sem tudo muito... como se todo mundo aqui fosse a casa, né? Uma extensão da casa. Então, todo mundo vem aqui à vontade, chama pelo nome. Então, a gente queria trazer realmente um lugar que as pessoas se sentissem à vontade de estar aqui. E se alguém duvida que esse novo formato esteja dando certo, é só conversar com quem já teve essa experiência. Olha, vale a pena vir porque esses empreendimentos de bares normalmente não tem uma comida tão variada, tão saborosa quanto o Anderson faz aqui, a confraria do Padim faz aqui. Então, vale a pena deslocar de qualquer lugar que você vier para comer bem, ser feliz e se divertir com os amigos. E agora a gente vai lá para a Rota da Ferradura, no Espírito Santo, que é uma boa opção para quem deseja empreender. E há opções para empreendimentos em gastronomia, cervejas artesanais e entretenimento. Bom para os pequenos negócios que recebem consultoria e capacitação do Sebrae. É o que a gente vai conferir na reportagem da Camila Xavier. A cerca de 1 hora da capital, Guarapari, localizada no litoral capixaba, recebe turistas o ano inteiro. O município reúne atrativos náuticos e também mais rústicos. No verão, os passeios de escuna são os mais procurados. No inverno dá na faixa de 150 pessoas aí por mês, né? No verão, aí no caso são todos os dias, capacidade máxima, né? 40 pessoas, então todos os dias em volta de 1 ou 2 passeios, todos os dias. Né? Fazer festa, confraternizações, aniversário, que nem eu te falei, tem o pessoal das agências de turismo também, que nos procura, que fecha com a gente o ano todo. Então, assim, nosso maior público, na verdade, é o pessoal da Grande Vitória. Mas é o clima das montanhas e a proximidade da praia que convida os turistas a conhecer os empreendimentos que têm se formado na Rota da Ferradura. O destino ficou mais conhecido após a pandemia do coronavírus. Bom para os pequenos negócios, que aproveitam a oportunidade de capacitação e desenvolvimento que o Sebrae oferece. E aí aqui é uma região em desenvolvimento. Isso se despertou, efeito pandemia, pós-pandêmico, inclusive, uma região livre, aberta, com ar puro, conforme o próprio nome já se diz aqui para a região, e aí desenvolvendo esses estabelecimentos conforme a necessidade de mercado, onde as pessoas começaram a frequentar, começaram a procurar esses lugares e os empreendimentos começaram a surgir. Né? E o Sebrae veio apoiando com um plano de negócio para poder mostrar a viabilidade do desenvolvimento desses estabelecimentos, consultoria de sustentabilidade para mostrar também que o ambiente faz parte disso tudo. Ele, na verdade, ele complementa toda essa questão do empreendedorismo sustentável e as propriedades precisam se adaptar para isso também. Há 30 anos, este sítio pertence à família do Giovanni. Um espaço grande, com área verde, acomodações, piscina e área de lazer completa, que na pandemia acabou virando um empreendimento turístico. A região aqui estava tendo um crescimento muito grande porque tinha muita gente procurando sair da cidade para ir para lugar para sítio, para restaurante, né? Mal inauguramos, mas a gente já partiu para uma consultoria do Sebrae, para poder a gente adequar, para justamente atender um público de hospedagem também. O casal começou alugando o espaço para festas e eventos. A demanda foi crescendo e ele precisou adaptar o negócio, pois a procura agora é pela hospedagem individual. Você vê que a gente mal inaugurou, começamos a funcionar e a gente já sentiu a necessidade de adaptação, a gente já buscou. Isso aí tem que ser muito rápido, né? Porque de uma hora para outra, talvez de um mês para o outro, você já muda, que foi o cenário da pandemia. E a pandemia ensinou isso muita gente, né? Essa rapidez na mudança, até mesmo para a gente conseguir sobreviver no negócio, no empreendimento, né? A gastronomia é a atração principal aqui da Rota da Ferradura. Os empreendimentos estão crescendo. Já são mais de 20 estabelecimentos em funcionamento aqui na região. E mais de 30 agroindústria que abastecem os bares e restaurantes com seus produtos artesanais. Esta cervejaria, que é também um restaurante, tem 2 anos e meio. Antes, os irmãos Bruno e Tiago trabalhavam apenas com a fábrica, na produção de cerveja. Mas, a pedido dos clientes, eles tiveram que expandir o negócio. A gente, quando começou aqui, a nossa ideia era somente a fábrica. A gente fez primeiro o galpão, essa área aqui nem tinha nada, já estava tudo gramado. A nossa ideia não era restaurante. Só que vendo isso, a galera sempre vinha aqui para cima também, queria experimentar cerveja. Então, assim, foi um caminho que não teve volta, né? Foi o caminho natural que as coisas tomaram.
a gente viu essa carência, necessidade do público e a gente abriu o nosso espaço aqui com petiscos e tal. Hoje também temos refeições completas, temos bastante coisa aí que a gente consegue agradar todo mundo. Com a expansão, a produção de cerveja também aumentou. São 6 estilos que em breve vão passar a ser vendidos em garrafas e os clientes vão poder levar para beber em casa. Então, hoje nossa capacidade está aumentando para 12 mil litros mês. A gente está saindo de 5.500 para 12 mil. No próximo mês a gente já atinge essa capacidade produtiva de 12 mil litros mês. A gente quer agregar mais produtos ao nosso portfólio. O que acontece é que a gente hoje, a maior parte da nossa venda, 100% da venda praticamente é barril. E para isso, o Sebrae também orientou e capacitou os empreendedores. Eu tenho certeza que essa parceria só vai crescer cada vez mais. O Sebrae tem muito a agregar aqui para a gente na Rota da Ferradura. É isso aí, opção ali é o que não falta, né? E olha só, o videocast Café com a Camila Farani foi selecionado entre os 20 melhores do Brasil para o prêmio IBEST. Ele é exibido no canal Empreender toda segunda-feira às 11h30 da noite. Camila Farani é empreendedora, investidora e educadora. É uma das 500 pessoas mais influentes da América Latina, segundo a Bloomberg. Foi eleita a empreendedora do ano em 2022 pela Isto é Dinheiro. Aqui no canal Empreender, Camila Farani estreou no dia 23 de março e no programa ela mistura entretenimento com empreendedorismo em um bate-papo muito descontraído e animado. Já passaram pelo programa Café com Farani o técnico de vôlei Bernardinho e a Patatinho e a atriz Flávia Alessandra. O prêmio IBEST é a maior premiação do gênero em todo o mundo e impulsionou os primeiros empreendedores da web nacional, revelando aí as empresas que se tornaram líderes na década inicial da internet no país. E o canal Empreender parabeniza Camila Farani por essa indicação. Bom, pessoal, o nosso jornal vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Tenha uma ótima noite, um bom dia dos namorados. Aliás, uma boa noite dos namorados. E para quem está sozinho também, vale um brinde ao amor próprio, não é mesmo? Uma ótima semana e até amanhã. Tchau, tchau.